Olá, amigos do Portal DI, do Diário do Iguaçu. Seguimos com o bate-papo aqui a respeito das eleições de 2022, a reta final, recebendo hoje o candidato a deputado federal Cláudio Vinhati, do PSB. Vinhati, obrigado, seja bem-vindo. A gente vai fazer um bate-papo a respeito dessa campanha, né? Sim. Muito bem, Bruno. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Nós estamos chegando, a eleição está aí, é domingo. Certo. Vinhati, então, só para você já é uma figura conhecida, mas só para relembrar, né? Vinhati foi 2 vezes vereador aqui do Chapecó, 2 vezes deputado federal, né? Já foi candidato ao Senado, governador de Santa Catarina e agora com o nome colocado novamente como candidato a deputado federal. Como é que está a campanha que você veio já construindo ela, né, numa pré-campanha, mas agora com esses 45 dias aí de campanha, de fato, como é que você tem trabalhado e você está sentindo ela? Então, nós somos candidatos a deputado federal para ser deputado federal. Nós fizemos todas as campanhas grandes que precisavam ser feitas em Santa Catarina. E agora, nesse momento, nós reconstruímos o PSB em 2 anos, fizemos uma chapa, com chapa cheia de candidatos a federais. E tem um momento que é muito interessante, de análise, inclusive, daquilo que a gente fez quando fomos deputado federal, que foi junto do período que o Lula foi presidente. Então, me elegi em 2002 até 2010, como deputado federal, que foi o mesmo período do presidente Lula. Começa uma memória muito forte, inclusive em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, das grandes realizações que a gente construiu. E aquelas grandes realizações foi só naquele período mesmo. E depois disso não teve obras grandes do governo federal liberado por nenhum deputado, por nenhum articulador político, seja ele depois, inclusive, no governo da Dilma, Temer e agora Bolsonaro, não é? Porque as grandes obras foram articuladas no nosso tempo. Está aí a Universidade Federal da Fronteira Sul, que é a maior conquista da história de Chapecó. Essa universidade que mudou, não é, a economia local, hoje é a segunda maior folha de pagamento de Chapecó, mas traz conhecimento, cultura, diversidade e traz também a oportunidade das pessoas terem uma condição de vida diferenciada para Chapecó, porque o mundo veio estudar aqui. Está aí o Instituto Federal, que foi o primeiro do Brasil, depois nós fizemos 42 no estado. Não é? Até a Concórdia, se você pegar a Concórdia, era só uma escola técnica federal, hoje é um centro universitário com 5 cursos superiores que nós construímos na época, não é? Naquele momento de expansão dos institutos federais. Está aí o acesso a Chapecó, obra duplicata, certo? Que federalizei ele para garantir o acesso. Foi assim em Xanxerê, foi assim em Lages. Tanto é que um dia nós fizemos Chapecó, outro dia fizemos Xanxerê, outro dia em Lages. E depois não foi feito mais nada na 282. Aliás, ela está abandonada, literalmente. Certo? Eu passei esse de maravilha, o pessoal dizia, grava um vídeo aqui, porque aqui tem um deputado de 16 anos que prometeu duplicar e não duplicou. E hoje é candidato ao Senado, claro, não vai se eleger senador, mas é por causa disso, porque não foi um... E é empresário, certo? É um cara que tinha que empreender para a sua cidade. Não é? Então, tu pega assim, eu estou falando de algumas coisas, por exemplo, pegar o materno infantil, o Hospital da Criança, que é chamado hoje, né? Mas está lá o MEI, que nós construímos com um projeto de transformação social nesse país, não é? Que foi o que deu oportunidade para milhares de pessoas empreender, que antes, para abrir um negócio, a pessoa tinha que gastar um salário mínimo por mês, de imposto no mínimo, para abrir um negócio. Não tinha o endereço hipotético, né? E a casa da pessoa não podia ser o endereço. Essa semana mesmo visitei gente assim que, oficina mecânica atrás de casa. Só é possível por causa do MEI, por a nova lei do MEI, que antes não podia. Não é? E por que a casa não pode ser o local de trabalho das pessoas, e pode ser o CNPJ das pessoas? Então isso tudo, nós mudamos essa cultura a partir dessa lei que foi fabulosa e unificamos simples. E construímos simples. Eu fui presidente da Comissão de Finanças e Tributação, relator do PAC 1, presidente da comissão que reformulou o CAD, que construiu o sistema de concorrência mais moderno do mundo, que ninguém vê falar, é igual o árbitro de futebol. Então, foi um mandato com muita atuação, tanto é que nós fizemos 1.200.000 votos para o Senado na eleição seguinte. Não foi repercussão desse mandato extraordinário, quase chegamos. E agora, sem mandato, claro, tu perde a importância política. Então, nós construímos toda uma condição política para ser deputado federal, e nós vamos ser deputado federal, porque toda a campanha, como você pediu, ela está espalhada. Nossa campanha está tão forte em Florianópolis como está tão forte em Chapecó. Parecido. É incrível, assim. A adesão que o pessoal teve em Florianópolis, nossa campanha na região de Florianópolis, está em Criciúma, está em Joinville, não é? Está em Concórdia, está no oeste de Santa Catarina.
ela está espalhada e está espalhada numa relação dobrada de 26 candidatos estaduais dentro do PSB. Com cada candidato nós vamos fazer um pouco de voto nessa dobrada. E está espalhado também com os deputados da nossa aliança, como a Luciane, como o Fabiano, como o Sareta, o Padre Pedro, o Alessandro, não é? Como o Valduga, certo? Que são deputados que estão na nossa aliança e que temos dobrado e temos essa construção política muito sólida. Por isso não tenho dúvida, Bruno, que no dia domingo à noite, certo? Na lista dos 16 de Santa Catarina vai estar o nome do Vinhati como deputado federal eleito. Você, Vinhati, citou dos seus 2 mandatos, né, há várias ações e tal, e com essa certeza que você tem que vai ser eleito deputado, sendo eleito de fato deputado a partir do ano que vem, o que você pode dizer, pode trabalhar na questão de bandeiras, propostas, porque como foi citado, isso é público e notório, nos últimos anos a região não teve investimento algum por parte do governo federal. Você eleito deputado federal, como é que vai ser essa relação e essa busca por projetos, investimentos aqui na nossa região principalmente, mas claro, consequentemente no estado inteiro, né? Eu acho que tem uma necessidade da representação regional mais forte. Nós não tivemos deputados federais que pudessem, de fato, construir a representatividade que precisava ter o Santa Catarina. Senão a gente não estaria com as BRs do jeito que está. Não é? Certo? Está muito ruim, né? Dos estados e do município. Eu tive no Encontro da Facisc. Aliás, gostei de uma história do Piara Bosco, que eu gosto muito dele, né? Você é colunista parecido com ele, escreve bem, né? Tem leitura política fabulosa. O Piara disse em São Miguel do Oeste, assim, o governador disse que ele recuperou 70% das rodovias. Eu vi ontem à noite ele falando no debate também, certo? Essa candidatura ao governo do estado. Ele dizia assim, eu sou azarado porque eu estou só pegando as 30 e tenho andado todo o estado. Não é? Porque, de fato, tá 10% das rodovias estaduais estão recuperadas. As federais não tem uma boa. Certo? A 282, o trecho de Lages a Florianópolis está inteirinha. Mas falta a terceira faixa, né? Ali eles cuidam mais. Mas saindo de Lages para cá, 282, tem problemas em todas as ordens. E quando nós fomos deputado federal, nós garantimos o recapeamento, garantimos o final do 282 para Lages, até Dionísio, o acesso a Chapecó, travessia urbana de Xanxerê e Lages. Nós temos que pensar a 282 como está hoje a travessia de Xanxerê, em todas as cidades. Seja em Xaxim, Ponte Serrado, seja em Pinhalzinho, seja em Maravilha. Certo? As travessias urbanas elas têm que ser duplicadas com 8 pistas, com paralelas, como é o acesso a Chapecó. Então nós temos que sonhar com a 282 dessa forma. Duplicado de São Miguel do Oeste até o trevo do Irani. Tu pode ter uma emergência do trevo de Cunhaporã até o trevo do Irani, onde mais necessita, depende da duplicação do primeiro lote. E tu tem que duplicar do trevo de Irani até Campos Novos, certo? E de Campos Novos a quase 170 até o Porto Itajaí. Porque esse leito da rodovia já existe. Como existiu o acesso a Chapecó, como existiu a travessia urbana de Xanxerê, nós temos que persistir. Se é PPP ou é privado ou é público, eu acho que o ideal é PPP, é parceria público-privado. Porque se tu entregar só para o privado, tu vai ter um pedágio de R$20, não é isso? Se tu deixar só para o público, vai demorar muito para acontecer. Se acontecer. Isso, se acontecer. Então, se tu buscar uma parceria público-privada, hoje tem grandes investimentos, nós temos que retomar a parceria do Banco dos BRICS, que o Brasil saiu fora, né, que o Lula tinha conveniado, que o Temer decidiu sair, certo? Que está a China, está a Rússia, está a Índia, a África do Sul e o Brasil, porque a China tem dinheiro sobrando, com juro muito barato, e nesse processo ela assumiria, inclusive, muitas empresas com parceria com empresas brasileiras, como já acontece na energia. A China é parceira de linha de transmissões importantes do Brasil, é parceira na geração de energia, seja ela eólica, seja ela, inclusive da Eletrosul, quando eu fui diretor financeiro, é parceira de algumas obras importantes, os fundos chineses, o governo chinês, certo? Nós podemos buscar recursos mesmo com a Rússia, com esse problema agora, mas tem dinheiro sobrando, não é? Certo? Daqui a pouco resolve esse problema da guerra, que é ridículo essa guerra também, não é? Então nós temos que buscar dinheiro para investir na infraestrutura. E tem que ser dinheiro externo, não é? Porque o dinheiro interno anda meio escasso, porque o governo desmontou o orçamento público nos últimos anos, né? Então nós temos que remontar ele e a rodovia precisa de recuperação rápida, não é? A outra questão que é muito importante, que eu quero falar aqui, além da rodovia, certo?
é a necessidade, de fato, certo, de a gente buscar o modal ferroviário até Chapecó. Ele pode ser mais custoso, ele é mais devagaroso, porque tem a indenização, tem um processo muito lento, por isso a rodovia é mais rápida, não é? Mas nós temos que se empenhar nele, porque se a gente não sonhar em buscar ele, não é? Certo? E eu acho que outra coisa é a questão da saúde. A saúde do oeste de Santa Catarina, ela padece. E ela padece por um governador irresponsável, por um governo de estado irresponsável, por uma política pública nacional de desmonte do SUS. Faz desde 2006 que não corrige a tabela básica do SUS. Chapecó só tem 10 salas de cirurgia credenciadas pelo SUS. Passo Fundo é menor que nós e tem 40. 40 contra 10. Certo? 10 salas de cirurgia é a fila hoje que as pessoas têm de 4 anos e meio para guardar uma cirurgia em Chapecó. É um absurdo um hospital igual o nosso, que o principal financiador dele é o SUS e ele não tem 20 salas de cirurgia. E buscar credenciamento de especialidade, como nós fizemos quando era deputado federal com Xanxerê e com Joaçaba, quando nós credenciamos oncologia em Joaçaba, nós desafogamos Chapecó. Quando botou cardiologia em Xanxerê, com equipamento, com dinheiro, certo? Botou uma referência em cardiologia no estado inteiro. Então, São Miguel do Oeste, Maravilha, Pinhalzinho, São Lourenço, né? Cidades Palmito, cidades com essas Concórdia, com essas características regional, tu tem que botar dinheiro para Concórdia está buscando oncologia. Não tem credenciamento de oncologia em Concórdia pelo SUS. Tu imagina isso? Uma Sim. cidade de 80 e poucos mil habitantes. Não é? E que todas as outras as cidades ali naquela região, né? Então, onde tu botar oncologia ali, tu desafoga Joaçaba, desafoga Chapecó. Oncologia é tratamento de câncer, só para deixar claro. Sim. Né? Então, o credenciamento tem particular, mas não tem público para as pessoas que mais precisam. Então, tu tem que buscar, certo? Porque o particular qualquer um pode fazer, o Unimed qualquer um pode fazer. Mas nós estamos falando para a saúde pública, onde depende de 80% das pessoas depende do SUS. É para essas pessoas que a gente tem que governar. Porque quem tem dinheiro resolve esses problemas de saúde. Pode ir a São Paulo, pode ir aos Estados Unidos tratar, pode ir à Europa tratar, pode ir onde quiser. Agora, quem não tem dinheiro precisa do hospital local, precisa da unidade de saúde local. Para acabar com essa questão de viajar. Essa ambulância terapia. Então, a gente tem que agir. Eu fiz a minha parte no tempo que eu estava deputado federal, em algumas situações muito específicas que estavam aí colocadas. Não é? Eu acho que a gente tem que pensar no Estado, junto com quem ganhar o governo do Estado, para resolver isso, junto com o Ministério da Saúde, de credenciamento de cidades regionais e especialidade regional. Por exemplo, Joaçaba, quando nós credenciamos o Hospital Santa Terezinha, tinha acabado de aprovar o curso de medicina na UNESC lá, certo? Que é a UNESC lá, e precisava, por exemplo, equipamento, o arco C, eu lembro alguns equipamentos, 3, 4 equipamentos, que custavam uma fortuna na época. Nós fomos lá buscar dinheiro no Ministério, botamos uma parte de emenda, conveniamos com as pessoas e botamos o dinheiro para fazer oncologia. E as pessoas daquela região foram atendidas lá, que vinham antes a Chapecó disputar aqui no hospital regional. Então nós temos que desafogar o hospital regional também com possibilidade de articulação de outros credenciamentos de especialidade. E desenvolver, botar dinheiro na saúde, nesses coisas, é desenvolver a região também. Nós estamos 2 cursos de medicina em Chapecó. Chapecó é uma cidade que está desenvolvendo como centro de referência da saúde e nós podemos tornar um polo muito maior que Passo Fundo, muito maior que Pato Branco, que hoje disputa com nós necessidades menores porque falta de credenciamento do SUS e falta de prioridade para os hospitais do SUS e falta de prioridade para uma região igual a EFAP que não tem nenhuma UPA, certo, que pudesse atender aquela região, nem um hospital que possa atender aquela região que é 90 mil habitantes. Então nós precisamos repensar essas questões do ponto de vista local também. Vinhati, você citou, né, que você assumiu a presidência do PSB, fez um trabalho aí de reestruturação, né, nesses 2 anos aí que você está à frente. Tem chapa pura, né, para deputado estadual, federal. Tem um candidato ao Senado, né, o Dário Berger, que é senador candidato à reeleição. E o PSB está na coligação, tem a vice também, a Bia, na chapa do Décio Lima. Como é que você está enxergando essa questão eleitoral? A gente vê que aqui em Santa Catarina, provavelmente, né, quase certo, que vai haver um segundo turno. É possível o Décio Lima, por exemplo, na tua avaliação, chegar a um segundo turno? E no Senado, o Dário também, as pesquisas apontam que ele
tá tendo um crescimento, né? E o primeiro colocado tá caindo, tá se mantendo. Como é que tu avalia esse cenário? O Dário foi um excelente senador, do ponto de vista, foi referente para a educação, né? Construiu o Sistema Nacional de Educação, foi o relator do orçamento, né? Construiu a constitucionalização do sistema do Fundeb. É uma candidatura que vai chegar. Ele está crescendo e vai chegar. Ele trocou parte do público, porque o PMDB, uma parte significativa, bolsonarizou, certo? E como ele é um cara progressista e democrático, né, ele trocou o público. E o PSB caiu bem, como caiu para o Alckmin, né, nesse processo de uma composição com o Lula, para o próprio Dário. Eu acho que o processo de Santa Catarina é um processo de polarização nacional da eleição. Como o outro lado do Rio dividiu em 4 candidaturas, está ali o Esperidião, está o governador, está o Jean e está o Jorginho. Do outro lado do Rio tem uma só, então quanto mais vincular o voto do Lula aqui, mais chance do Dário ser senador e mais chance do desce para o segundo turno. Pode ser que seja a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores vai para o segundo turno de Santa Catarina por causa dessa vinculação, que ela é mais forte, não necessariamente pela fortaleza desse processo, mas também pelo racha do outro lado. Sim. É? 4 candidaturas. A candidatura favoreceu muito. Então, se o 10 chegar aos 18%, 19%, ele pode estar no segundo turno. Certo? E a gente está numa aliança junto. Né? A gente construiu essa aliança, certo? Tendo em vista o palanque nacional. Né? Eu não tenho dúvida que o Lula ganha essa eleição no primeiro turno, e eu quero que as pessoas podem notar, discordando, não concordando comigo, vai ganhar com acima de 35%, aliás, de 55% dos votos úteis. Não é? Eu acho, inclusive, que vai dar 58% dos votos úteis. Essa é a minha percepção. Porque mais de 10% dos votos no Lula, certo, não estão declarados. Certo? Não são declarados, são votos silenciosos. Os trabalhadores estão votando no Lula por uma dificuldade econômica iminente. Certo? Encolheu a renda no bolso deles. Eles querem que dobre a renda como dobrou na época do Lula. Certo? Os preços não voltam atrás, mas precisa dobrar a capacidade de compra do salário no Brasil. Qualquer nação desenvolvida, o salário é uma coisa muito essencial. Porque quando o salário é alto, o cara vai se vestir melhor, vai trocar a geladeira, vai reformar a casa, vai trocar o carro. Né? Faz o motor da economia girar. Certo? Esse modelo construído por Bolsonaro é o modelo dos nerds do mercado especulativo, não da economia real. A economia real é aquilo que acontece no bairro, na comunidade, na nossa cidade. O mercado especulativo é para poucos ganhar dinheiro que não fica aqui. Os grandes negócios de fora levam dinheiro embora. A economia real é a economia dos mercados locais, a economia das lojas locais. Né? Essa é a economia real que movimenta o Brasil e que traz progresso no ponto de vista. O agronegócio, pô, Santa Catarina é muito importante, ele tem que sempre ser valorizado, tem que ser competitivo nesse processo todo. Né? Então o pessoal está votando no Lula por causa da dificuldade econômica das pessoas e a saudade de um tempo que tinha habitação barata, que era fácil acessar a universidade porque tinha dinheiro para comprar certa mochila, mesmo que o curso superior está aí. Eu acho que a gente tem que avançar. Inclusive falando da Universidade Federal, Bruno, que foi uma grande conquista minha, para minha história, para minha vida, com o Lula de Chapecó, que é a Universidade Fronteira Sul, nós temos que construir moradia estudantil nela, que não foi feito. Saiu e ninguém mais cuidou. Nem os deputados federais do PT cuidaram disso. Porque a moradia estudantil podia estar sendo feita. Muita gente vem de fora estudar em Chapecó. Se tu tiver moradia, ele fica aqui. Muitas vezes ele começa o curso aqui e vai embora, porque não aguenta, certo, ficar aqui, porque o auxílio permanente são estudantes pobres, muitas vezes, que tem uma capacidade extraordinária, que ficaria na cidade porque gosta da cidade. Não é? Então a moradia estudantil na Universidade Federal ela é muito importante para a permanência do estudante. Não é? Certo? Então, combinar essas coisas é importante. A outra coisa que eu gostaria de falar aqui é uma coisa nacional. Nós construímos um empreendedor individual, esse projeto de transformação política e econômica extraordinária, unificamos simples, nós precisamos fazer a reforma tributária no Brasil. E quem está em casa ouvindo agora, quer dizer que a reforma tributária, quem está assistindo nesse momento, onde queira que assista, ela não vai acontecer se não desconstitucionalizar o sistema tributário brasileiro. Hoje precisa 2/3 para alterar o sistema tributário brasileiro, certo? E quando precisar 2/3 nunca vai alterar, porque os interesses locais, regionais de São Paulo, que tem 71 deputados federal nos 513, certo? Entre origem e destino, por exemplo, eles nunca vão querer mudar. Mas se a gente alterar para a lei complementar, como era o simples, é 50% e mais um
é possível alterar. Então, o primeiro projeto de lei que eu vou apresentar no Congresso Nacional, chegando lá no dia 1º de fevereiro que tomar posse, no dia 2, que é o dia do meu aniversário, não sei se é uma segunda, terça ou quarta, mas se é dia útil, vai ter sessão no Congresso, né? Certo? Eu vou apresentar o projeto de lei para buscar assinatura dos deputados eleitos, porque precisa 1/3 dos deputados eleitos para apresentar uma emenda constitucional alterando a Constituinte para ser lei complementar à alteração tributária. Porque daí a gente vai avançar no sistema tributário nacional também, para ser mais justo, porque ele não é, ninguém entende ele nesse país. São 4 países do mundo que tem sistema só, que o imposto sobre o produto é o principal imposto, o imposto do consumo. Isso penaliza o povo mais pobre Sim. desse país, a classe média brasileira, que não tem como fugir. Os grandes negócios repassam para a cadeia tributária. Isso não é distributivo, nós precisamos construir uma renda boa para o povo brasileiro, e quanto mais a renda melhor e mais bem distribuída, mais a nação cresce e mais forte se torna. Viati, você citou aí que você tem uma expectativa na eleição nacional de eleição no primeiro turno, né? Só para contextualizar, o candidato Lula, ex-presidente, tem o PSB, né? O Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, de vice. Do outro lado, a gente tem a candidatura do atual presidente Bolsonaro. Tem outros candidatos também, né? A Simone, o Ciro, outros nomes, mas me parece claramente que há uma polarização entre as duas candidaturas, né? Do Bolsonaro e do Lula. Agora eu vou te fazer a pergunta, né? O último presidente eleito no primeiro turno foi o Fernando Henrique, em 98, né? Nem o Lula, quando foi para a reeleição em 2006, que em tese tinha uma popularidade alta, se elegeu em primeiro turno. O que te faz pensar que vai ter essa eleição em primeiro turno, né? Como você citou, entre 55% e você até falou 58% dos votos válidos aí, né? É que a gente nunca viu um governo tão ruim na história política brasileira em todos os tempos. É um governo que tem segurado algumas pessoas por uma questão de compressão ideológica. As pessoas, inclusive, têm vergonha hoje de botar o adesivo do Bolsonaro no carro. Poucas pessoas estão botando, certo? Estão botando a bandeirinha do Brasil, que é o afinamento, vamos dizer assim, que virou um símbolo bolsonarista, infelizmente. E a bandeira é a bandeira do nosso país, é de 220 milhões de habitantes desse país, não é de uma parte das pessoas, não é? E a mudança é tão forte que as pessoas estão sentindo, tão grande que as pessoas estão sentindo, que quer resolver isso logo. Porque as pessoas não gostam de opressão, não gostam da chibata. A chibata já passou. E o pessoal mais bolsonarista, mais ideológico no processo, eles usam a chibata ideológica, a chibata verbalizada, né? Eles oprimem o trabalhador. Empresários que são bolsonaristas chegam a juntar os trabalhadores e dizer que é obrigado a votar no Bolsonaro por isso. O trabalhador tem consciência desse processo e a luta virou uma luta muito de disputa de classe. A gente chega assim, nas lojas grandes, o dono é bolsonarista, os trabalhadores, na ampla maioria, são Lula. Por isso, vai dar a eleição no primeiro turno. Eu voto silencioso, eu voto da dificuldade econômica, porque a renda apertou muito. As pessoas costumavam trocar o carro, trocar a moto, trocar a geladeira, e agora não dá para fazer nem um churrasquinho de final de semana, né? E com a cervejinha. Então essa mudança é tão grande, tão significativa, certo? Que não tem mais volta. E me perdoa, Bruno, uma correção na tua pergunta aqui, já não existe mais uma polarização, se me permitir, porque Sim. a distância do que o Lula abriu em relação ao Bolsonaro, né, certo? A polarização é porque os dois estão o primeiro e o segundo, vamos dizer assim, que é compreensível, mas numa leitura mais afinada, se a gente pegar, já não existe mais uma polarização, porque se fosse existir, ela teria que estar 35 a 40, né? Mas Lula abre vantagem, na última pesquisa já dá primeiro turno, certo? Consolidado com 52%, mas eu acho que dá 58% por causa do voto silencioso que não aparece na pesquisa. Não, você fez esse apontamento agora, fiquei pensando, né? Mas também tem outras pesquisas que botam o Bolsonaro um pouco mais para cima também, né? E isso poderia dar um segundo turno. Quando a pesquisa é feita por telefone, o Bolsonaro parece melhor. Quando a pesquisa é feita por entrevista individualizada, seja ela no terminal, no trabalho, presencial, o Lula ganha no primeiro turno, porque daí é uma pesquisa mais real, né? A de telefone eu acredito, porque os telefones,
feito por telefone, eu não tenho mais telefone fixo em casa. Certo? Eu imagino que são... sim. São empresas, menos gente que tem o telefone fixo. Então, essas pesquisas, o Bolsonaro parece um pouco melhor. Uhum. Viati, antes de encerrar, né, você eleito deputado federal, eventualmente, né, se o Lula for eleito presidente, você, nos 8 anos que você foi deputado, como você citou no início da entrevista, foi os 8 anos que o Lula foi presidente, né? Você, embora tenha trocado ali de partido, você tem uma relação ainda próxima com ele. Mas se eventualmente, também a gente não tem como adivinhar 100%, mas se o Bolsonaro acabar reeleito e você for eleito, como é que você vai trabalhar essas questões que você citou de recursos? Daí a gente sabe que a oposição acaba dificultando um pouco também, né? Isso não vai acontecer porque o Lula vai ser presidente e o Walter Vinhati é junto com o Lula. Nós temos uma relação de cumplicidade política e as pessoas compreendem isso. Mesmo que não concordem muitas vezes com o meu pensamento, porque eu tenho alguns outros votos fora dos votos lulistas. Né? Mas a ampla maioria, certo, são votos que me enxergo junto com o Lula na presidência da República. Mas eu não tenho problema de conviver com os adversários. Tanto é que quando eu fui deputado federal, o João estava aqui, nós éramos adversário político, certo? Eu pedi para ele bancar o projeto do acesso e eu garanti o dinheiro. O projeto era a menor parte, claro. Mas se não tivesse projeto, não ia ter acesso. Não ia ter obra, né? Então a gente tem que fazer isso junto. Quando nós fizemos escola técnica, fizemos uma retrocessão de um terreno cedido, certo? Para trazer e botar o IFSC em cima. Ele era prefeito, fizemos isso em 30 dias na Câmara. Aprovamos, põe emenda para fazer o IFSC aqui, quando nós mudamos a lei nacional. Então eu acho que isso a gente fez com um monte de prefeitos diferentes. Quando a gente licitou Xanxerê, era o Julião do PSDB, que hoje está candidato suplente do Senado lá numa outra chapa, né? Então eu acho que a gente tem que ter a capacidade, a convivência. Quando eu fui presidente da Frente Parlamentar, da micro e pequena empresa, para construir o Simples Nacional, o Empreendedor Individual, o meu vice-presidente é o Meles, que é o presidente do Sebrae hoje, que é do DEM, certo? Que sempre foi do DEM. O meu secretário-geral era o Raul, que foi secretário de Fazenda do Paraná, era do PSDB, o cara que mais entende de ICMS do Brasil. Certo? Então, esse era um agrupamento subpartidário. Se a gente não faz isso, não avança no Brasil no projeto. A gente precisa juntar força e pessoas que pensam de forma semelhante, não iguais, muitas vezes num projeto determinado que unifica todo mundo. Né? Então, essa habilidade eu sempre tive, não tem problema. O diálogo sempre teve, né? Eu sempre tive diálogo e capacidade. Eu sempre tenho posição muito firme naquilo que eu penso, mas nunca fui sectário na maneira de aplicar, porque essa eu acho que é o segredo de a gente avançar em coisas que são importantes e determinantes. Porque quando tu for sectário, tu fecha a porta. Não é? Quando tu tem um diálogo, tu abre as portas, abre as janelas, a casa se abre para ti. Né? É um processo político, é isso que a gente precisa no Brasil. Ninguém quer briga, todo mundo quer que resolva o seu problema. Então, para encerrar, Vinhati, pode ficar à vontade, fazer suas considerações, né? Pedir voto, daí tu fica à vontade. Bruno, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Dizer que no dia 2 eu preciso do voto e do apoio de toda a população de Chapecó e Oeste Santa Catarina. A campanha tomou uma dimensão extraordinária. Nós vamos chegar a uma das 16 vagas que estão reservadas no Parlamento Federal para Santa Catarina, vai ser nossa, para representar esse Estado e transformar a economia brasileira, recuperar o poder de renda e lutar pela duplicação da 282 e de projetos necessários para Santa Catarina e para a nossa região é Santa Catarina. Vinhati é 40-40, volta para Brasília para fazer o povo feliz de novo, junto com Lula presidente. Obrigado. Então, Cláudio Vinhati, candidato a deputado federal pelo PSB. Também obrigado a todos que acompanharam. Até o próximo Talk in the